Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Última semana do PET 4, hein? Nosso assunto hoje é muito legal. Zonas climáticas e os biomas do Brasil. Não sai daí não. Pessoal, para falar de zonas climáticas, vamos lembrar um pouquinho das latitudes que a gente aprendeu na semana 1? Lembra que a distância da linha do Equador, né? Então, a distância em graus da linha do Equador é qualquer parte do nosso planeta, isso é latitude. E para a gente entender essas zonas climáticas, a latitude vai fazer muita diferença. Tem dois tipos de raio solar. O raio perpendicular é aquele raio reto, e ele é mais forte, é mais quente. E existe o raio que ele é mais oblíquo, que ele é mais torto. Então, nesse caso, já não é tão forte, já não é tão quente nesses lugares. Portanto, os lugares da Terra que recebem o raio solar mais reto são justamente as áreas próximas da linha do Equador. Por isso que essa área a gente chama de zona tropical, ela começa num trópico, né, no caso do Trópico de Câncer, termina lá no Trópico de Capricórnio. Essa é a área tropical, onde o Sol bate mais forte. Então, a área mais quente do planeta. E lembra que a linha do Equador é a linha de 0 grau? É por isso que quanto menor a latitude, mais quente o lugar vai ser. Porque a menor latitude de todas é o 0 grau, é a linha do Equador. E quando você vai lá para os rumos dos polos, que é 80 graus norte, 80 graus sul, o raio solar é o mais fraco de todos, é o mais tortinho de todos. Então por isso que os polos são tão gelados. Então latitude alta, a temperatura é baixa. Quanto mais longe do Equador, mais frio vai ser. Então a gente tem a zona tropical, a zona temperada, que é a do meio, né? Ela fica entre a zona tropical e a zona polar. E as zonas polares, que são as mais geladas. Então a zona temperada, como ela está no meio do caminho, ela costuma ter uma estação quente, uma estação fria, né? Igual acontece lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê nos filmes do inverno, né? Que eles estão com muita neve, então eles costumam ter o inverno bem gelado, mas o verão bem quente. Eles têm um pouco de cada coisa. Nós aqui da região tropical, praticamente a gente só tem verão. O nosso inverno é muito suave, não é tão gelado, né? A gente aqui no sul de Minas, por ser uma cidade mais alta, mais montanhosa, ainda é um pouco mais frio. Mas o Brasil em geral, a gente vai falar daqui a pouquinho nos biomas, que não tem temperaturas frias. Então essas são as zonas climáticas. Tropical muito quente, a temperada tem a estação quente e a estação fria, e as zonas polares são geladas o ano inteirinho, graças à intensidade do raio de sol que chega em cada uma delas, ok? Só que essa semana também vai falar dos biomas. Vamos entender um pouquinho desses biomas do Brasil? Primeiro, o Brasil tem 6 biomas, mas só que para falar de bioma, vejam que o texto aí do PET fala primeiro em ecossistema. Ele diz que o ecossistema é um conjunto formado, olha aí, pelos seres vivos, todos os seres vivos, animais, vegetais, micro-organismos, e as condições da natureza, o solo, a água, o sol, o clima, o relevo. Então tudo isso junto forma o que a gente chama de ecossistema. E o bioma é um ecossistema gigante. Então esse conjunto formado pelos seres vivos e a natureza é um bioma. Gigantão é um bioma. Cada lugar, né, a natureza é de um jeito, o clima é de um jeito, os animais e as plantas vão ser de um jeito. Por isso que o bioma é diferente de um lugar para o outro. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? Primeiro, o bioma da Amazônia. Né? O bioma da Amazônia ele é um conjunto de ecossistemas que envolve a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Olha só, ela é a maior floresta tropical do mundo, certo? E tem também a maior bacia hidrográfica do mundo, o maior rio do mundo, que é a bacia amazônica, né? O rio Amazonas. E quando a gente fala de vegetação lá do bioma da Amazônia, tem 3 tipos de vegetação. Mata de terra firme, o próprio nome está dizendo, né? Ela é mais alta, ela fica seca o ano inteiro. A mata de igapó é o contrário, ela fica na beirada dos rios. Então, geralmente, ela fica alagada a maior parte do ano. E a mata de várzea, que está um pouquinho mais, está no meio do caminho entre a terra firme e a mata de igapó. Então, ela nem sempre vai ficar alagada, ela pode ter alguns dias que ela fica mais molhada, mas, em geral, ela está no meio do caminho, então ela não é tão alagada igual a mata de igapó. Fauna e flora significam os animais e as plantas. Gente, o bioma da Amazônia tem uma riqueza gigante, muitas espécies de plantas, muitas espécies de animais. O clima lá do bioma da Amazônia é o equatorial úmido. Sabe como é que é?
calor e chuva o ano inteiro. Não faz frio, não tem época de seca, é calor e chuva o ano inteirinho lá no bioma da Amazônia. E é um bioma gigante, né? Pega o estado do Amazonas e mais um tanto ali dos vizinhos. Só que infelizmente eles vêm sofrendo ali com o desmatamento, né? 17% desse bioma da Amazônia já foi perdido, já não existe mais, o que prejudica muito o clima do Brasil e as espécies vivas, né? Tanto plantas quanto animais entram em extinção por causa das queimadas, da destruição, do corte das árvores, né? Vai se perdendo, tá? O bioma da Amazônia não fica só no Brasil, alguns países vizinhos do Brasil também tem trechos de Amazônia. Logo embaixo aí do bioma da Amazônia, nós temos o bioma do Pantanal. A gente fala que é a maior planície alagada do planeta. Planície é um relevo mais plano e mais baixo, né? Então a maior parte do ano o Pantanal fica alagado. Ele também vai ter trechos aí de bacia amazônica, vai ter um pouco de Mata Atlântica, um pouco de Cerrado, que a gente vai falar daqui a pouco sobre os outros dois, né? A maior parte lá é formada pela bacia do Rio Paraguai. Mas é importante lembrar que ele é uma planície alagada. O bioma do Pampa, ele fica mais no sul do Brasil, né? Também chamado de campos, porque ele parece muito mesmo um campo de futebol. Lá é uma região de clima subtropical, o único clima do Brasil inteiro que faz um certo frio. Pode ter até algum dia de neve. Então só o clima subtropical, de todos os climas do Brasil, o único que realmente faz frio. E mesmo assim, só no inverno. A vegetação é uma vegetação campestre, né? Como eu falei, ela lembra um campo, é uma vegetação mais rasteira, gramíneas, né? Principalmente aí, que formam esse bioma. Os pampas, eles são bons para a produção de energia elétrica, né? A capacidade hidrelétrica, porque ele tem muita queda d'água e isso é bom na hora de produzir energia. O bioma da Caatinga. Caatinga a gente lembra de sertão do Nordeste, a gente lembra de norte de Minas e realmente é um lugar muito seco e muito quente. Eles ficam meses e meses sem chuva, né? Uma vida difícil aí, pessoal da Caatinga. As árvores, elas são baixas, os troncos, eles são um pouquinho tortos, com muito espinho, né? No lugar de folha, já que não chove, eles costumam ter espinho. Chuva só, se der algum dia de chuva, algum mês de chuva, vai ter folha naquela época. Depois as folhas caem de novo, que a maior parte do ano é seca. A vegetação bem comum lá são os cactos, né? Que a gente conhece bem, que ele armazena água dentro dele para sobreviver ao período de seca. Costuma ter a raiz muito profunda para alcançar água no subsolo, né? De repente, para aproveitar o máximo de água aí que tiver, se tiver na região. Os animais têm que ser adaptados a um clima seco, né, gente? Se é muito quente, se é muito seco, são poucos os animais aí que dão conta disso. Tem exemplo aí o macaco prego, o tatu-bola, a arara azul, né, que está até perigando de extinção. São espécies aí que a gente às vezes vê na Caatinga. Segundo o IBAMA, né, a gente tem aí já 50% de Caatinga já se perdeu, já desmatou, já foi embora, o ser humano já destruiu. E tem 60% das áreas sujeitas ao deserto do Brasil inteiro. Mais da metade das áreas que perigam de ter deserto, né, que perigam de ficar sem vegetação, mais da metade fica justamente na Caatinga. Bioma do Cerrado. O Cerrado é o nosso bioma, do lugar que a gente mora, né, de toda a nossa região. Ele também é chamado de savana brasileira, porque ele é muito parecido com a savana, que é um bioma lá da África. E ele tem que a savana, aliás, é o bioma com a maior biodiversidade do mundo, né? Maior diversidade de vida, tanto de plantas quanto animais. No Cerrado, nós temos 11 principais tipos de vegetação. E eles estão divididos em savânicas, campestres ou florestais. Muito rico mesmo. As árvores do Cerrado, elas costumam, preste atenção nisso, porque vai ter no exercício. Elas têm a casca grossa, o galho bem retorcido, ó, casca grossa, galho retorcido. As árvores são de porte médio, né? Elas não costumam ser muito altas, não, iguais as da floresta, de jeito nenhum, elas são bem mais baixas. Uma árvore costuma ser um pouco afastada da outra, não é aquele monte de árvore grudada, igual também nas florestas. E elas podem vir a ter raízes profundas, de até 15 metros, mas também não é tão comum. Elas têm formação herbácea, que
nesse caso algumas delas, né, não tem a raiz tão profunda, e os ramos secam, né, provocando queimadas. O cerrado ele tem variadas espécies de animais, muito mesmo, ela chega a ter, por exemplo, destaque aí no grupo dos insetos, 837 espécies de aves, 185 espécies de répteis aqui no nosso cerrado, hein? 194 espécies de mamíferos, 150 espécies de anfíbios, para quem não gosta de sapo, 150 espécies diferentes de anfíbios aqui no cerrado, e cerca de 14.425 espécies de insetos. Interessante, né? Qual a importância do cerrado? Cerca de 200 espécies nativas, originais, elas servem de plantas, tem uso medicinal, serve para fazer remédio. Por exemplo, o barbatimão, pacari, rufão, entre outros. A briga entre as populações indígenas, ela tem, dentro do cerrado nós temos muitas populações indígenas, como os carajás, os xerentes e vários outros. Mas, como eu falei nas demais, tem a questão do desmatamento, da destruição humana. 45% do cerrado original já não existe mais, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente. O cerrado ele pega terras também do Paraguai, da Bolívia e aqui no nosso Brasil Central. Faz divisa com Pantanal, com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica. Tá vendo? Com todas as outras 5, a gente fica ali no meio, né? Tá, aliás, com as outras 4, né? Só com o Pampa que a gente não faz. É o segundo maior bioma aqui da América do Sul, a gente só perde para a Amazônia. O nosso clima, né? O clima aqui do Cerrado é o tropical. Lembrando que tem umas variações, né? Aqui em Cabo Verde mesmo, o tropical é o tropical de altitude, ele é um pouco mais frio. E os solos geralmente são pobres em nutrientes, né? Tem que ter aquelas correções que os agricultores fazem, né? Correções químicas, que o solo realmente já não é dos melhores. Mas o nosso cerrado é muito bom, vale a pena cuidar, hein? A Mata Atlântica. Mata Atlântica é o bioma das praias, geralmente, né? Ela pega toda a área litorânea. E a que mais foi destruída hoje tem menos de 10% da Mata Atlântica original. E as maiores cidades, né? Rio de Janeiro, as maiores cidades foram construídas, as do Nordeste, foram construídas em áreas de Mata Atlântica, infelizmente. O clima é o tropical úmido, quase igual aquele da Amazônia, que é o equatorial, né? Que é um tropical úmido, ele só não é tão quente, tão chuvoso igual o da Amazônia, mas é quase igual, viu? Calor e chuva quase o ano inteiro. Por isso que o povo reclama que vai para a praia sempre está chovendo. Clima tropical úmido é assim mesmo. E as vegetações também costumam ter bastante floresta, né? Já que é uma área de calor e chuva, né? É bem comum a presença de floresta. É isso então, os 6 biomas do nosso país. Vamos agora dar uma olhadinha nos exercícios da apostila. Olha o exercício 1. Podemos dizer que a incidência de raios solares, a forma que o raio solar chega, ocorre de maneira igual em todo o planeta Terra? Justifique com base no texto, ou no que eu expliquei no comecinho, hein? Tá fácil, né? O raio solar é igualzinho na Terra inteirinha? 2. De acordo com os mapas do bioma, esse mapa mental que está aí na sequência, de acordo com o mapa dos biomas, responda. Letra A. Qual é o maior bioma, qual é o menor? Tá fácil, né, gente? Se tiver na dúvida dos menores, coloca 2, que tem 2 aí pequenininhos. Se você não souber exatamente qual é o menor, eu mesmo colocaria os 2. Então você coloca o maior e, no caso, os 2 menores, certo? Isso para fazer a atividade 2. Na 3 também precisa desse mapa. Explique por que a Amazônia é extremamente rica e variada. Só de olhar nesse mapa, por que a gente pode dizer que a Amazônia é muito rica e muito variada? Tem a ver com o que a gente respondeu lá no número 1, hein? 4. Explica as diferenças entre a Caatinga e o Pantanal. Tem uma diferença enorme relacionada à água, hein? Lembra que eu falei do Pantanal, que eu falei da Caatinga? Qual que é a maior diferença? Aqui está diferenças, mas pelo menos 1 ou 2 acho que dá para fazer legal. 5. Na 5 você vai ler esse poema. Ó. Vale a pena reparar na forma da vegetação, pois os galhos retorcidos vão crescendo, enrolados. Nem se atreva a dizer que ser torto é ter defeito. É um poema da Nina Nazari, né? E foi tirado aí
da página 14 do texto Oficina de Textos. O poema está dizendo sobre qual bioma, qual que eu falei que tem essa característica maior do galho retorcido, aquele mesmo que eu falei da casca grossa. Qual que é o bioma e você vai explicar um pouquinho disso. Fácil, né, gente? Espero as atividades ainda hoje, não demora. Estou esperando. E ó, qualquer dúvida já sabe, pode me chamar. E vamos agilizar porque não tem tempo, hein, gente? Terça-feira que vem já é PET 5. Temos que encerrar o PET 4 de Geografia hoje. Estou esperando vocês.